E aí, meus queridos, como vocês estão? Espero que maravilhosamente bem. Eu sou o professor Neilton, da disciplina de Ciências, e vamos agora para a nossa aula de hoje com o tema separação de misturas. Essa aula é uma continuação da aula passada, beleza? Então, importantíssimo ter prestado atenção na aula passada. Se não prestou atenção, vai lá que o vídeo está disponível no YouTube, assiste e volta para cá, tudo bem? Então, sem mais conversas, simbora! Aqui está, trabalhamos isso na aula passada, lembram? A diferença entre misturas homogêneas e heterogêneas. E claro, definimos também o que é uma mistura, que é quando se adiciona um material a outro material, como por exemplo, água e óleo formam uma mistura, água e sal também formam uma mistura. Água e óleo são uma mistura, é uma mistura heterogênea, água e sal uma mistura homogênea. Tá em dúvida? Volta lá no vídeo da aula passada para aprender direitinho, beleza? Porque é necessário para essa aula de hoje. Vamos embora. Veja aqui essa situação que eu trouxe para vocês. Uma caixa d'água, aí a água tá toda suja. Tá essa cor aí, barrenta, né? O pessoal costuma chamar. Essa água é uma mistura de água com areia. Essa areia veio provavelmente da encanação, que sai lá de onde capta a água, da central de distribuição até a sua casa. Aí chegou suja, chegou barrenta. Só que você quer lavar sua roupa branca, sua parte da escola, mas se você lavar com essa água suja, vai sujar mais do que estava. Então, o que fazer agora? E aí, jogar essa água toda fora? Uma caixa d'água. Aí a conta de água fica lá em cima, né? Aí, só que você reparou que no dia seguinte essa água estava transparente e a areia estava embaixo da caixa, como se diz, assentou lá no fundo, ficou embaixo e separou perfeitamente a água da areia. Agora sim dá para lavar, né? Você pode pegar, olha, se você retirar com um copo, você vai conseguir a água transparente, tudo bem? Não é verdade? E continua sendo uma mistura. Olha lá, água e areia estão juntas ali ainda. Isso, gente, o que aconteceu? Esse método que fez com que essa água deixasse de ser barrenta para transparente foi o processo de decantação. O processo de decantação é uma separação de mistura, um dos tipos de separação de mistura. E é sobre isso, sobre esse tema, sobre separação de misturas, que nós vamos ver agora. Será o tema da nossa aula de hoje, beleza? Vamos lá para os métodos de separação de misturas. Nós vimos o que é uma mistura, nós classificamos as misturas em misturas homogêneas e heterogêneas. Agora, nós queremos separar essas misturas, beleza? E os métodos que usamos para separar essas misturas é o que nós vamos ver cada um deles agora, tudo bem? O primeiro que trago para vocês é o método da decantação. Esse método se baseia na diferença de densidade das fases de uma mistura heterogênea. Olha esta imagem. Água e areia. Pega um copo com água limpa, adiciona areia e mistura, vai ficar com essa cor barrenta, né? A água e a areia vão se misturar. Mas se você deixar por um pouco tempo em repouso esse copo, vocês vão poder notar a diferença de fases. Olha lá, água e areia. Se uma mistura é possível visualizar duas fases, ela é uma mistura heterogênea. Muito bem, quem respondeu heterogênea mandou bem. Como faz para separar esse tipo de mistura? Nesse caso aqui, específico da areia e da água, deixa em repouso, pois a areia, como é mais pesada, é mais densa que a água, vai decantar e vai ficar na base do copo, enquanto a água vai ficar na parte superior do copo. Beleza? Entendido o primeiro método de separação de misturas, vamos agora para o nosso segundo método. É o método da filtração. Esse método é usado para separar os componentes de uma mistura heterogênea, que se baseia na diferença de tamanho das partículas que compõem as fases. Esse método aqui vai ser bem fácil de explicar, porque acredito que
Muitos de vocês já... Eu acho que todo mundo tem contato com esse tipo de situação todos os dias. Esse exemplo aqui é café, né? Sabe aquele café que compra em supermercado, que sua mãe ou seu pai usa para fazer e coloca no que o povo chama de coador? É isso? É um filtro. Então, ele está separando o que ali? A água do pó do café, não é isso? Você não quer comer a borra do café, você não quer tomar a borra do café, não, você quer separar. O que você faz? Tem a jarra de água, tem a xícara, você vem com o seu bule, que está misturado com café em pó e água, passa nesse coador, nesse filtro, o pó do café fica retido no coador, desce apenas a água com o sabor do café, não é isso? Você conseguiu, dessa forma, separar a água e o café. Nesse caso aqui, o nosso exemplo de trás da água com areia também, né? Se você colocar água com areia no filtro, a areia vai ficar no filtro e a água vai ficar na parte dentro do copo, não é? Então, esse método que usa filtros para separar misturas é chamado de filtração, beleza? O nosso próximo método é o método da evaporação. Consiste em aquecer a mistura até o líquido evaporar, separando-se do soluto na forma sólida. Sal. Se você pegar água e sal e misturar e deixar ele lá no sol ou fervê-lo, a água vai evaporar, o sal não vai evaporar, vai sobrar na vasilha apenas o sal. E é assim que é produzido o sal que consumimos em nossas casas. A água do mar é colocada em piscinas, essa água vai secar, a água do mar é salgada, vai ficar apenas o sal, beleza? Então, evaporação, a água evapora, o sal não. Bom, por fim, trago o método de destilação. Esse método separa os componentes de uma mistura homogênea com base na temperatura de ebulição de cada um deles. É bastante conhecida essa forma na produção de bebidas alcoólicas, como vodkas, whiskies, os chamados destilados, certo? Então, por exemplo, se você tem água e álcool, misturam os dois, o método necessário utilizado para separar essas duas misturas é o método de destilação, pois água e álcool formam uma mistura homogênea e são separadas pelo método de destilação. Tudo bem, gente? Aqui está a atividade do dia, beleza? Atividade 5, separação de misturas. É uma questão apenas, olha lá. Eu quero que vocês classifiquem as misturas a seguir em homogêneas ou heterogêneas e indique um método adequado para separar seus componentes. Tem 3 misturas aqui, ó. Água e areia, água e uma pequena quantidade de sal de cozinha, água e óleo, água e álcool. Eu vou fazer a letra A, só para ficar como exemplo para vocês, e vocês fazem a letra B, a letra C e a letra D, beleza? Vamos lá. Mas deve copiar a letra A também, viu? É para copiar. Apesar de eu estar respondendo, é para copiar no caderno. Vamos lá. Água e areia. Primeira coisa que tem que fazer. Que tipo de mistura é? Água e areia é uma mistura heterogênea. Certo? Pronto. Acabou aí? Não. Por quê? Porque eu peço que vocês indiquem um método adequado para separar esses componentes. Qual é o método que usamos para separar água e areia? Decantação. Nós vimos isso no início da aula, não foi? Pronto. Ah, professor, podia ser decantação e filtração? Sim. Se você usar o filtro, você também consegue separar água e areia. Mas nesse caso aí, eu resolvi escolher apenas decantação. Agora eu quero que vocês façam a mesma coisa para as outras 3 letras. Que tipo de mistura é água e uma pequena quantidade de sal de cozinha? E qual método de separação? A letra C. Que mistura é água e óleo de cozinha? Que tipo de mistura é? E qual método de separação? E na letra D. Qual tipo de mistura é água e álcool e qual tipo de separação? Beleza, gente? Gostaram da aula? Tá entendido? Qualquer dúvida, entre em contato com o professor aqui, beleza? Então é isso, meus queridos. Valeu, falou e até mais.